os heróis da fé, mártires da fé e da castidade. Duras, horrorosas e por demais humilhantes foram as provações por que passaram milhares de brasileiros durante os 24 anos em que os holandeses permaneceram em nossa pátria. Repetiram-se então aquelas cenas diabólicas que um historiador, um suspeito, nos descreve, ocorridas durante os reinados de Henrique VIII e Elizabeth da Inglaterra contra os católicos do seu país. Protestantes trazendo na alma sentimentos de ódio aos adeptos do catolicismo e de desenfreada cobiça. Os invasores holandeses por toda a parte semeavam a morte, tingiam as mãos no sangue de inocentes vítimas, violavam lares, profanavam templos, praticavam enfim os crimes mais hediondos. Deus, entretanto, protegia a terra de Santa Cruz, suscitando para a sua defesa bravos e heróicos cabos de guerra, como Antônio Felipe Camarão, Henrique Dias, Vidal de Negreiros e outros que varreram do solo sagrado do Brasil os pérfidos invasores. Um dos primeiros gestos dos hereges, chegando a Pernambuco, foi a prisão de padre do clero secular irregular, que, metido nos porões de navios, depois torturados e insultados, eram desembarcados em longínquas praias onde encontravam a morte. Prestem os ouvintes atenção a estas palavras de Dom Domingos Couto. Para que a sua bárbara crueldade servisse mais a seu depravado deleite, inventavam esses tiranos novos modos de tormentos e esquisitos gêneros de desumanidade. Condenavam a açoites, executavam-se a pena por tais braços e com tais tormentos que não se dava golpe que não abrisse ferida. Sentenciavam à morte, cumpriu-se a pena com tais escárnios, injúrias e martírios, que não se podia saber se morriam aos rigores do ferro ou à violência do constrangimento. Estendiam os corpos sobre rodas obradas com tal artifício que com os movimentos lhe moíam os ossos, e se a vida suportava o tormento, lhes davam fim com uma massa de ferro que lhes abatia os peitos. A outros faziam em migalhas, já pela junta dos dedos, que muito vagarosamente lhes iam cortando artículo por artículo, até lhes arrancarem a língua, ossos, faces e dentes. A uns atormentavam em cavaletes de pau até que pereciam. A outros, com afilados trincheios, iam pouco a pouco, desmembrando até lhes ficarem os ossos descarnados. A outros penduravam e ungiam com azeite ou emplastavam com pés derretido, para que a fogo lento acabassem as vidas. A muitos imprensavam entre duas tábuas repassada de agudos pregos, que juntamente os trespassavam. As mulheres de qualquer estado ou qualidade cortavam as mãos, rompiam as orelhas e feriam as gargantas, só para lhes tirarem os anéis, pendentes e gargantilhas. Abriam muitas pelas costas ou pelos peitos, e lhes tiravam os fígados e corações ainda palpitantes, rompiam as crianças vivas e com as mãos as faziam em duas partes. Chegando o holandês Jacob à povoação de Cunhaú, a 15 de junho de 1645, mandou logo afixar editais ordenando em nome do governador que a população se reunisse na igreja, a fim de lhe fazer a comunicação verbal. Permitia-lhes, entretanto, o herege que essa reunião se realizasse no dia seguinte, que era domingo, depois da missa, para cuja celebração ele dava consentimento. Encheu-se a igreja com exclusão de alguns moradores do lugar, que, desconfiados das intenções de Jacob, se refugiaram nos engenhos. Ia a missa em meio, no momento em que o celebrante eleva o corpo divino de Jesus para a adoração dos fiéis, eis que os hereges invadem a igreja e dão início à carnificina. Era o sacerdote que celebrava, homem de 90 anos, varão de vida exemplar, e virando para os infiéis, lhes disse que todo aquele que nele tocasse ou nas imagens e paramentos do altar, lhes ficaria entrevada a parte com que o fizesse. Temeram os gentios e se retiraram reverentes. Outros infiéis, ou mais assanhados ou menos respeitosos, lhe tiraram a vida. Todas aquelas partes dos seus corpos que serviram ao sacrilégio lhes ficaram pasmadas, insensíveis, e todos, em brevíssimo tempo, morreram despedaçados dos seus próprios dentes. E para que não se duvidasse da causa do castigo, permitiu Deus que na dureza das portas da igreja, como era branca cera, ficassem impressas as mãos do sacerdote buscando a elas apoio dos últimos alentos da vida. Verificou-se o prodígio por se ver por largo tempo o sangue dos padecentes tão vivo e fresco, como se na mesma hora fosse derramado. Assaltando a freguesia de São Lourenço, os holandeses martirizaram, entre outros, o respectivo vigário, Padre Gonçalo Ribeiro, e os fiéis Domingos da Silveira, Jerônimo de Albuquerque de Melo, Pedro Álvares Carneiro, Francisco Dias e um filho. Em 1645, era vigário da freguesia de Rio Grande o padre Ambrósio Francisco Ferro.
Nesse tempo, a fortaleza existente no território da mesma freguesia estava guarnecida pelos holandeses. No dia 2 de outubro, achava-se nessa praça de guerra o padre Ambrósio, Antônio Vilela Cid, o velho, Antônio Vilela Cid, o moço, Francisco de Bastos, José do Porto, Diogo Ferreira, Estevão Machado de Miranda, Francisco Mendes Pereira, Simão Correia, João da Silveira, Vicente de Souza Pereira e João Lostal Navarro, este último como prisioneiro. Chegando a essa fortaleza com sinistros intuitos, o famigerado João Bolastrate, um dos 3 do Conselho Supremo dos Holandeses, foi logo ordenando aos brasileiros aí reunidos que se retirassem para os seus sítios, a fim de tratar da lavoura, pois, como lhes disse, a praça necessitava de víveres, e necessário se tornava que eles trabalhassem suas terras para haver abundância de mantimentos. Traiçoeiramente, lhes ofereceu uma companhia de soldados, protestando ser isso uma garantia para os viajantes, que assim poderiam evitar alguma surpresa pelo caminho, num tempo em que bandos de malfeitores andavam assolando as povoações. No dia imediato, partiram nossos compatriotas, confiantes na palavra de João Bolastrate. Desembarcaram no porto de Iamevaçu, distante 3 léguas de Fortaleza, mas nem bem saltaram em terra, viram os nossos a cilada que lhes foram preparada. O comandante da tropa mandou que os brasileiros se despissem e ficassem de joelhos. 200 selvagens que se achavam escondidos na mata próxima apareceram de súbito, rodeando o grupo de prisioneiros e soltando gritos medonhos. Feito silêncio, um dos holandeses se dirigiu aos católicos, propondo-lhes a vida em troca da apostasia. Todos a uma só voz declararam que permaneceriam fiéis à fé católica. Então a horda selvagem atirou-se contra os heróicos brasileiros, martirizando-os com inaudita crueldade. Quem mais sofreu foi o padre Ambrósio, contra quem se voltou com maior furor e ódio os hereges. Retirando-se os soldados, seguiram para umas trincheiras, a meia légua distante de Iamovaçu, onde havia 3 meses se tinham colocado 70 pernambucanos com suas famílias, a fim de se defenderem dos ataques do bando chefiado pelo Facínora Jacob. Aí chegados, o oficial mandou, em nome do governador, que os pernambucanos deixassem suas famílias nesse mesmo local e comparecessem à fortaleza, onde deveriam assinar uma concordata para o bem comum de holandeses e brasileiros. Para que a viagem se tornasse mais cômoda, deveriam ir ao porto de Iamevaçu, onde os aguardavam algumas embarcações. Embora prevendo um triste fim, despediram-se das suas famílias e, resignados, partiram. Assim que chegaram ao porto, seus olhos contemplaram o mais tétrico dos espetáculos. Os selvagens ainda tripudiavam em derredor dos corpos mutilados dos mártires. Aí se renovou a cena anterior. Os hereges, depois de fazerem a apologia dos ensinamentos de Lutero e Calvino, convidaram-nos a renegar o catolicismo, sob pena de morte. Os invictos católicos, firmes na fé, responderam que não trocavam a religião divina a que tinham a aventura de pertencer, desde o berço, pelos infames ensinamentos dos homens vis como Lutero e seus sequazes. Ainda mais enfurecidos os hereges, com tão nobre resposta, caíram sobre eles e os martirizaram. Mas nem todos sofreram o mesmo gênero de martírio. Antônio Baratio e Mateus Moreira, por exemplo, foram amarrados a tronco de árvores e açoitados. Em seguida, arrancaram-lhe as entranhas e encheram o vácuo com brasas. Que outro martírio tão doloroso poderia proporcionar-lhes seus algozes? Mateus, ao expirar, bradou: Bendito e louvado seja o Santíssimo Sacramento. Por último, admirados os verdugos da serenidade com que 8 jovens esperavam a morte, pediram ao seu capitão que lhes poupasse a vida. Acedeu o oficial, impondo, porém, os destemidos jovens que se comprometessem a nunca pegarem armas contra os holandeses, mas sim contra os seus patrícios. A proposta foi logo altivamente repelida. Nem outra poderia ser a resposta desses bravos moços, modelos de católicos e patriotas, custando-lhes essa atitude heróica o sacrifício da vida. Foram logo mortos, com exceção de João Martins, em cuja presença sacrificaram os companheiros. Nem com vista de tão assombrosos sofrimentos se dobrou a alma forte daquele jovem. Repelindo as novas propostas de apostasia, teve o heróico patrício a sorte dos demais. Um fato não pôde deixar de causar certa impressão aos perversos holandeses. Foi avistarem os corpos dos mártires apertados por ásperos cilícios. Por mais que as esposas, filhas e demais parentes dos mártires suplicassem licença ao bárbaro oficial holandês para sepultar os mortos, não a obtiveram senão passados 15 dias. Queria o herege, no requinte de maldade, aumentar o sofrimento das desoladas mulheres, com a vista dos cadáveres em putrefação.
Mas o céu, empenhado em publicar a vitória de seus servos, permitiu que os meios de que se valia a herética malícia para esconder aos olhos do mundo a sua crueldade e o triunfo dos servos do Senhor, esses mesmos serviram para maior honra e glória. Porque passados 15 dias estavam seus corpos, ainda que divididos e despedaçados, intactos, não se atrevendo a tocá-los nem a corrupção, nem os bichos, exalando tão suave fragrância que vencia a todo o aroma e flores dos jardins, cheiro que neste sítio permaneceu por muito tempo, para que não houvesse quem não fosse testemunha de tamanho prodígio. Estava o sangue sobre a terra fresco, e as feridas da cor de preciosos rubis, mostrando a divina providência, com estas e outras extraordinárias demonstrações, o quanto fora grato a seus divinos olhos o sacrifício daquelas inocentes vítimas. Na noite em que as devotas mulheres deram sepultura aos corpos dos bem-aventurados mártires, ouviu a mulher de Gusmão, governador da fortaleza, para aquela parte onde se depositaram uma suavíssima melodia de acordadas vozes que, como celestiais, ouviam e admiravam. Espantada do caso tão novo, chamou o marido que com outros holandeses estavam conversando, e todos ouviram a música com o mesmo espanto. Saiu de uma câmara onde se achavam algumas mulheres portuguesas que, compassiva, tinham recolhido em sua casa e achou que, suspensas na suavidade da sua harmonia, se esqueciam da mágoa e do sono. Para chorar sem perigo, porque também se reputava delito o natural sentimento, se recolheu a um aposento interior uma menina filha de Diogo Pinheiro, onde achou uma formosa senhora com uma azorrague na mão, que com venerável gravidade lhe disse: "Não chores, filha, que com este açoite, que aqui vês, hão de ser castigados os ministros da crueldade que logo ouvirás." E desapareceu. Saiu a menina espantada, com medo, e perguntada a causa, relatou o referido. Verificou o sucesso a verdade do aparecimento. Em breve tempo degolou o fio da nossa espada a todos os agressores, adiantando-se na paga aquele pérfido holandês Jacob, que se adiantou na culpa, ao qual Gusmão, governador, matou a punhaladas. Todas essas notícias foram autenticadas por testemunho e juramento de muitas pessoas, que tudo presenciaram e escreveram destes e mais martírios o padre Frei Manuel do Salvador no seu Valeroso Lucideno, Frei Rafael de Jesus no Castrioto Lusitano e outras muitas memórias e tradições verdadeiras. Após o martírio dos heróicos brasileiros, no porto de Iemovaçu, apressaram-se os soldados holandeses em voltar às trincheiras onde se achavam as famílias dos mártires. Desumanamente descreveram às veneradas senhoras e inocentes donzelas a sorte que proporcionaram aos seus queridos parentes e tentaram com ameaças terríveis violentá-las. Mais de 50 dentre elas resistiram heroicamente alentadas pela fé, cheias de esperança na eterna recompensa. Não permitiram que fosse ultrajada a sua pureza. Vingaram-se os bárbaros, cravando em seus corações agudos punhais. E assim foram aquelas ditosas criaturas receber no céu a refulgente coroa do martírio e a palma branca da castidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvada sua Mãe Maria Santíssima. In principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.